Olá, amados, tudo bem? A paz de Cristo? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e hoje eu trago a você um estudo maravilhoso falando sobre a pessoa do Senhor nosso Deus. Vivemos em um tempo em que pessoas não acreditam em Deus, outros, além de não acreditar, ainda induzem outros a não acreditarem. Porém, no estudo de hoje, eu quero te levar a pensar, a entender que seria impossível esse mundo, ainda que vive um caos estabelecido pelo homem, mas ele vive harmonicamente. O universo com a terra, o mar com a terra, porque Deus estabeleceu limites. E para que isso estivesse assim, alguém está no controle. E esse alguém não é um homem, é o Deus Todo-Poderoso. Então hoje eu quero tratar com você sobre esse tema tão importante, a realidade do Deus da Bíblia. Porque você vai ver Deus em alguns lugares e esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, nós o encontraremos aqui na sua poderosa palavra. Palavra esta que é pura, que é digna de toda a aceitação. O Deus da Bíblia diz assim, já começa dizendo o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. E este versículo está na galeria dos heróis da fé, quando aqueles homens acreditaram em Deus. Foram profetas, sacerdotes, reis, que andaram segundo o que Deus lhes ordenara que fizesse. Então eles acreditaram em Deus, tiveram fé, como o caso do nosso patriarca Abraão, quando ninguém acreditava. E é dentro desse princípio que nós precisamos entender também que Deus, ele existe. O resumo diz assim: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. A Bíblia Sagrada sempre vai apresentar Deus para todas as pessoas, em todos os tempos, porque Deus não é limitado. Deus não está limitado. O homem, sim, que é limitado por causa do pecado. O pecado limitou o entendimento do ser humano. Mas, por outro lado, o que o Senhor deseja que eu e você venhamos aprender sobre ele, ele deixou para nós revelado na sua poderosa palavra. Tá certo? Diz assim, os objetivos, que são 3. Primeiro, compreender a existência de Deus. Segundo, conhecer algumas ideias a respeito de Deus. Conscientizar de que Deus é amor e justiça. Nós falaremos então aqui, mas antes eu quero ler contigo o texto bíblico que dá base a esse estudo, que está em Salmos 19, versos de 1 a 4, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Romanos capítulo 1, verso 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou, ou seja, o que Deus desejou que eu conhecesse sobre ele, você conhecesse sobre ele, está manifesto na Bíblia Sagrada, está revelado na Bíblia Sagrada. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que eles não tenham desculpas um dia dizendo, eu não sabia, porque Deus, de alguma forma,
Primeiro que Deus colocou em nós um sensor na consciência. Todo mundo sabe quando está errando, quando está cometendo uma falha. Quem colocou esse sensor em nós? Não tem outra pessoa, né? Senão o nosso Deus. A introdução diz assim: a existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo, que é a Trindade, quando nós estudamos sobre a Trindade. A partir dessa premissa, ou desse ponto de vista, tudo que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, e que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. Deus existe, criou todas as coisas e se revela a nós segundo aquilo que ele deseja. Porém, a revelação de Deus para mim e para você, ela não é total. É uma revelação progressiva. Tanto que Oséias vai escrever no seu capítulo 6, verso 3, se a minha memória não me furtar, o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento é algo progressivo, sempre conhecendo um pouquinho mais, e com isso avançamos para uma vida cristã vitoriosa. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano de salvação. Estudaremos nessa lição acerca desse Deus e de sua revelação. Então, na palavra do Senhor, nós temos exatamente o plano de salvação, em que Deus envia o seu Filho e, através dele enviar o seu Filho, ele abre para nós uma porta, um caminho especial que pode nos levar a ele mesmo. Deus e sua existência. Falaremos um pouquinho sobre Deus existe, uma revelação geral e uma revelação específica. Vamos lá. Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. Cristã tem a ver com Cristo. Então, a fé que tem Cristo como o personagem principal se baseia na existência de Deus. Porque se eu não acreditar em Deus, como eu vou acreditar no Filho, se eu não acreditar que o Pai existe? E como eu vou acreditar que o Pai existe se eu não acreditar no Filho? E como eu vou acreditar no Pai e no Filho se eu não acreditar no Espírito Santo? Que é Ele que faz, que Ele que está gerando vida, Ele que faz acontecer. Olha aí, pensa nisso. A Bíblia, em Gênesis 1:1, deixa claro não somente a existência dele, de Deus, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. Mas diz o que? No princípio, quando? No tempo de Deus. Ele criou os céus e a terra. Não é um tempo contado como o meu tempo, mas o tempo de Deus. Não é o tempo do homem, como alguém vai dizer, porque o nosso tempo é o tempo da cronologia, é o tempo do cronos, do relógio, enfim, dos meses, dos anos, das estações, dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos. Esse não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é 1000 anos como um dia como 1000 anos. Deus, ele é atemporal, não está preso ao tempo. Então, quando ainda nem o calendário existia, o tempo não era contado, Deus já havia criado todas as coisas. E isso nós vamos entender quando Deus revela isso, é porque Deus está interessado em dizer para o ser humano: olha, tem alguém aqui, tá? Isso não surgiu por acaso. Isso não é obra de uma explosão cósmica, não é obra do Big Bang. Não, tem alguém que criou. E esse alguém que criou está querendo se relacionar com você. E quem é ele? O Deus Todo-Poderoso, que após criar Adão, na virada da tarde vinha conversar com ele. Então esta revelação bíblica nos leva a entender de um Deus que criou, mas é um Deus que cuida, que zela, que cuida de você, inclusive nesse momento. Então essa revelação é uma revelação daquilo que Deus quer que nós conheçamos dele. E eu repito, o que Deus quer que nós conheçamos dele está na sua palavra. Uma revelação geral. O Deus Criador mostrou sua existência humana por meio de sua criação.
E essa revelação se baseia justamente na certeza que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra, manifesta na natureza, tem a capacidade de mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem. Deus criou todas as coisas e Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu limites. Alguém que tem alguma necessidade teve, me parece que é o nanismo, ele não conseguiu desenvolver. Ele, por meio de trabalhar a questão com a medicina, ele pode crescer um pouco mais. Mas, no normal, ninguém pode acrescentar. Eu tenho 1,60 m e eu queria ter 1,80 m. Eu vou esticar os meus ossos. Eu vou esticar o meu corpo. Não existe isso. Deus estabeleceu limites para nós. Inclusive na idade. 70 anos. E os que passam por sua robustez é enfado e canseira. Deus estabeleceu limite. Outra coisa que mostra a grandeza de Deus, para nós principalmente aqui, que somos do Brasil, América do Sul, nós podemos contar a noite e o dia perfeitamente. No inverno, 6 horas, já está bem escuro. O dia já foi embora e está permitindo que a noite chegue. Mas pela manhã, a noite vai embora e vai trazer um novo dia, limite estabelecido por Deus. Esses dias eu comentei uma live que tem até os rios no nosso interior do Brasil, lá no Amazonas, na região norte, que tem 2 rios que as águas não se misturam. Você vê exatamente a diferença das águas. Tem 2 oceanos também que não se misturam. Não se misturam. As ondas, na sua normalidade, sem que aconteça uma tsunami, por exemplo, as ondas elas vêm bravas, vêm fazendo um barulho e dá até medo. Mas o que ela faz? Ela deságua na areia e ela retorna. Ela vem forte, mas ali ela vai parar. Ali foi estabelecido um limite. E assim vai. Nunca nós vamos ver a água que nasce de uma fonte vai ser salgada, sempre vai ser água doce. Mas nós não veremos no meio do mar tendo uma fonte de água doce. São limites estabelecidos pelo Senhor nosso Deus. Deus coloca sol e lua, um para governar o dia e outro para estar presidindo a noite. E assim vai. Deus estabeleceu. E através de olhar isso, contemplar essa criação de Deus, é possível nós adorarmos a Ele. Por saber que Ele criou e Ele mantém tudo segundo a sua boa vontade. Agora, eu preciso reconhecer isso. Deus não vai me forçar a eu reconhecer que foi Ele que criou. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o Criador e a sua justiça. Romanos 1:20. Só que não terá desculpa. Não terá desculpa. Ainda em um lugar mais remoto que nós pensarmos, ali vai ter pessoas que têm um senso de justiça. De repente, nunca leram a Bíblia, mas tem um senso de justiça. Quem colocou esse senso ou esse sensor de justiça nessas pessoas? Aqueles que os tornaram a vida. Aqueles que os trouxeram a vida, que é Deus. Então não tem como, naquele dia, dizer não sabia, nunca senti nada. Não terá desculpa. Uma revelação específica. O homem comum, ainda que esteja sob o efeito do pecado, não está isento de reconhecer. Ele não está isento de reconhecer, por exemplo,
o efeito do pecado, em saber que Deus que opera, é Deus que age, Deus que criou e Deus que segura todas as coisas. A Bíblia nos mostra um caso quando Paulo sofre um naufrágio com alguns presos e vai parar lá na ilha de Malta. E quando chega lá, aqueles homens que estavam lá, numa ilha, chamados de bárbaros, pelo nosso irmão Lucas, eles vão dizer, quando Paulo pega lenha para ajudar ali, colocar naquela fogueira que eles estavam fazendo, e de repente vem uma cobra e morde Paulo. E eles falam, olha, isso aí não é fácil não. Estava preso, quase morreu afogado, mas agora está aqui, mas agora veio a víbora e picou. Esse aí não vai escapar da justiça, a justiça está cobrando ele. Mas de fato, o que Deus queria trazer para eles ali é o seguinte, que quando alguém está na unção de Deus, vai cumprir na vida dele. Marcos capítulo 16, quando vai dizer, né? E pegarão as serpentes, e de fato aconteceu. E ali nem pegou não, foi a serpente que pegou ele. E agora, eles vão quase que adorar a Paulo. Só que Paulo não vai aceitar isso. Mas Paulo vai sim pregar o evangelho. Pregar essa mensagem gloriosa, essa mensagem poderosa de salvação, de vida eterna. Lá no lugar longe, bem remoto. Mas ali passaram entre eles, nas suas mentes, dizendo, tem justiça. A justiça existe. E a justiça não deixará o culpado ser inocente. No 2 diz, ideias acerca da pessoa de Deus. Iremos falar rapidamente sobre ateísmo, panteísmo, deísmo e teísmo. Vamos lá. Ateísmo. Na história da humanidade é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus. A estes que não creem em Deus é dado o nome de ateus. Por quê? Por negarem a existência de um Deus ou do Deus, artigo definido, todo-poderoso. Detalhe, amados. Se alguém nega a existência de Deus, a existência do Filho, a existência do Espírito Santo, então ele está no seu subconsciente dizendo assim, então eu não preciso ter limite. Porque eu não preciso de limite. Porque Deus, eu não aceito a Deus. Se eu não reconheço Deus, então eu não reconheço que exista pecado. E se não existe pecado, então eu posso fazer o que eu quiser. Então são pessoas que querem viver sem limites. Aqueles que negam a divindade, o poder de Deus, querem viver de acordo com o curso da sua vida. Mas um dia a conta vai chegar. Por outro lado, existem aqueles, já falamos um pouquinho da natureza, do mar, do sol, lua, enfim, dos limites, das águas, das florestas, tudo que o Deus criou. E eles vão dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, alguém vai dizer que Deus é uma árvore, que Deus é o rio, que Deus é o mar, que Deus é uma estrela. Não, queridos, não. As obras que Deus criou vai manifestar Ele, vai mostrar Ele, mas não quer dizer que a obra seja Ele. Não. É como um pintor. O pintor pega uma tela e ele fez aquela tela. Pode-se conhecer o pintor pelos seus traços, pela tela que ele pintou. Mas não quer dizer necessariamente que o pintor e a tela é a mesma coisa. Não tem como. Um mostra o outro. Quem conhece o traço daquele pintor vai... esse é o pintor tal. Assim, mas
não dizer que os dois são a mesma coisa, que o pintor de fato está na tela e a tela está no pintor. Não, não. Pode ser muito parecido, mas não é a mesma coisa. Então Deus criou tudo isso. Deus criou. Eu posso ver a manifestação de Deus? Posso, mas não quer dizer que a planta seja Deus, mas sim obras das suas mãos. Panteísmo então prega isso. E o deísmo? O deísmo já acredita que Deus existe, já acredita que Deus criou todas as coisas. Porém, esse Deus que criou, ao criar, abandonou o homem, deixou o homem à sua própria sorte. Seria mais ou menos assim: eu já te criei, já te dei o básico para a sua vida, agora se vira para ir. Mas não é isso. O deísmo prega isso. Mas nós vamos ver que, na verdade, não é isso. Deus coloca Adão e se preocupa com Adão. Deus chama Moisés e se preocupa com Moisés. Deus cria o homem, mas Deus se preocupa com esse homem, a ponto de depois dar uma mulher para esse homem. Então Deus se preocupa. Deus não nos criou e nos deixou ao léu, a nossa própria sorte, não. Então o deísmo também, em parte está certo, mas em parte não dá para acreditar. Não dá para aceitar esse ensinamento, que Deus criou e abandonou. Não. Pelo contrário, Jesus falou para os seus discípulos: eu vou estar com vocês em todo o tempo, e além disso eu estou enviando o Consolador, o Espírito Santo. E agora, o que nós cremos é o teísmo. É a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Deus está sempre nos orientando: faz isso, não faz isso, não faz aquilo, faz isso. Deus está sempre falando com a gente. Por isso que nós, se cremos que Deus existe, que Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, então nós não podemos aceitar o ateísmo, porque nós acreditamos. Nós não vamos aceitar também o panteísmo, porque a obra foi Ele que fez, mas a obra não é Ele. A obra é dele, mas não é Ele. Então não podemos aceitar o panteísmo. E não podemos aceitar também o deísmo, dizendo que Ele criou e abandonou. Deixou o ser humano à sua vontade, fazer o que quiser fazer. Também não podemos acreditar, porque o Senhor, Ele intervém na história sim. Ele intervém na história sim. Já interveio na história de muita gente. E continua intervendo. Continua agindo. E vai ser assim até o final. E há promessas dele, principalmente no Apocalipse, no Daniel, profeta Daniel. As falas do Senhor Jesus nos seus evangelhos, falando sobre o final. Então é um Deus que intervém sim. Deus interviu na vida do homem, quando até Gênesis 5 o homem começa a praticar coisas erradas, mas no 6 Deus dá uma trava nesse ser humano. Então Deus intervém sim, tá certo? Diante das diversas opções de classificar Deus em sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe, que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mesmo diante das limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Semana que vem falaremos um pouquinho sobre a realidade bíblica do pecado. O pecado, ele existe e não é relativo. A Bíblia não trata pecado como algo relativo. O pecado é algo concreto,
que, infelizmente, todo ser humano passou a estar contaminado pelo pecado, tá bom? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, vem comigo no canal, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais, nosso TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, você vai nos achar aí, tá bom? Pastor Valmir Ribeiro. Venham para nossas redes sociais, nos ajude aí a divulgar a palavra do Senhor. É muito bom ter você participando com a gente. No nosso canal do YouTube, já estamos chegando aí daqui a pouquinho a 120 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa família que está em crescimento. Tá bom? Um forte abraço, até breve, em nome de Jesus.